Se criou essa ideologia que Brenda é a candidata do governo, e aí eu quero desconstruir isso não existe. Essa ideia que ela já sai do regional eleita, eu digo a vocês sem medo de errar, nem se fosse eu que sairia hoje do hospital eleito. Isso não existe. A gente sabe hoje que existe uma candidatura originária do hospital regional, que é da advogada Brenda. Isso. Certo? Como conciliar essa candidatura, tá certo? Que se demonstra ser uma candidatura aos nossos olhos como analista político, como uma candidatura do hospital regional e ao mesmo tempo poder atrair candidatos que não têm o mesmo espaço hoje que Brenda tem. Espaço como empregos, né? Espaço para que você possa fazer uma articulação política lá dentro. Como atrair? Já que essa é uma disputa muito ferrenha. Você não tem nenhum tipo de estrutura contra uma candidata que é esposa de um prefeito, né? Vem com a estrutura de uma cidade que nem candidato lá vai ser candidatura única, provavelmente, né? Vem uma estrutura de um hospital regional hoje que está bem organizado na sua gestão. Diante de atrair isso que você falou, ou seja, o PSB para dentro do cenário com nomes e mais nomes fortes para poder atingir o maior número de cadeiras. Era isso, doutor Pedro. Só para enfatizar, a Brenda que você cita é a esposa de Esaú, né? Isso. Não, eu estou falando coisa que é pública e notória. Notória. Só para o internauta. É um assunto notório. Deixa o Pedro falar. Tá, isso, então assim, na verdade a gente já traz, Francisco disse, o partido ele começou do zero, mas a gente já trazia o nome de Brenda como uma possível candidata do partido. Então ela já trouxe já veio com essa orientação do governo e a gente, quando assumiu o partido, e aí vocês vejam que Francisco ele tem toda essa questão de diálogo, é uma pessoa que tem acesso muito fácil às pessoas, ele consegue dialogar bem em qualquer que seja os setores, ele é um administrador e consegue dialogar muito bem com profissionais de saúde dentro de um hospital, então ele traz esse know-how de administração. E aí ele traz isso para o partido também, tanto que o partido começou pequeno, mas que nos últimos 15 dias, desde que ele assumiu, o partido já criou notoriedade, já criou um tamanho que tem sido atrativo para outros candidatos, porque apesar de que Brenda hoje é uma das nossas diretoras do hospital, e que a gente, claro, o projeto inicial é fortalecer a candidatura de Brenda, mas o governo ele não é só hospital. O governo ele tem várias estruturas dentro da cidade, uma representatividade muito grande, e a gente precisa de outros agentes, a gente precisa de outras pessoas para agregar, tanto que a gente já conseguiu atrair algumas pessoas que não são da área de saúde. E Francisco, lá no começo, no seu discurso, ele falou, gente, o hospital continuará sendo um hospital público, né, Francisco? A gente continuará dando assistência, na verdade, a todas as pessoas, sejam de situação e de oposição, a gente não traz essa medida para dentro do hospital. Então, e o hospital hoje é um hospital exclusivamente de emergência. Então, o hospital hoje, por exemplo, diferente de em outros momentos, onde o hospital fazia, por exemplo, cirurgias eletivas, que a gente acabava, você sabe que cirurgia, fez uma esterectomia, fez uma cesárea, e isso atraía muito voto da família, porque ficava com aquela benfeitoria. Hoje a gente, infelizmente, ou felizmente para a gente que está fazendo essa política, a gente não tem isso no hospital. Então, por mais que a gente tente ajudar, e a gente, claro, vai ajudar, os nossos funcionários estão lá para ajudar, mas a gente não consegue agregar muito a questão do hospital de assistência, porque a assistência da gente é para qualquer que seja a pessoa que precise de um atendimento de urgência. A pergunta é no sentido, porque a gente já vê nas redes sociais muitos profissionais que têm vínculo com o hospital regional já declarando apoio, ou seja, toda estrutura do hospital em termos de pessoas, a gente observa esse direcionamento. Isso é uma orientação partidária? Não, isso é a capacidade de Brenda, porque, como Francisco disse, Brenda a gente vê aquela coisa da pessoa que tem acesso, a pessoa que sabe conversar muito bem, ela assumiu a função que era de Levi, que era uma pessoa de confiança nossa, minha e de Francisco, que fazia um trabalho muito bem feito como diretor administrativo, e Brenda chegou
A pior coisa do mundo é você assumir a função de quem é bom, né? Quando você está assumindo a função de quem é ruim, você se sobressai. E Brenda chegou com toda essa conversa, a pessoa que tem um papo bom, que tem uma boa aceitação, que consegue interagir bem com o pessoal que está lá, desde a limpeza até os médicos. Então, o acesso de Brenda às pessoas foi porque ela tem essa capacidade de comunicação. Não foi nenhuma imposição da gestão dizer, olha, Brenda está aqui e a gente vai ter que trabalhar para eleger Brenda. Ela foi quem conseguiu realmente fazer esse grupo dela. Inclusive, me permita, a gente precisa fazer algumas leituras com relação à candidatura de Brenda, né? Hoje nós estamos como presidente do partido do governador, com a missão árdua de montar uma equipe, colocar essa equipe em campo e fazer vereadores na Câmara Municipal de Patos. O governo PSB, se você for olhar todo o histórico dele, Campina Grande, João Pessoa, ele é um governo que abraça a todos que acreditam no projeto. Ninguém é órfão dentro desse governo. A gente tem candidatos que ficaram em primeira e segunda suplência aí em outras cidades que o governo abraçou, que foi mais confortável para esse candidato ter sido abraçado do que próprio tivesse sido eleito. Então essa é uma visão muito do PSB, certo? Brenda é alguém que chega em Patos e, como bem disse Pedro, ela tem pelos méritos dela conquistado o povo, ela é alguém leve, ela consegue tratar bem, inclusive eu não queria que ela fosse, eu tive muita resistência porque perdemos Levi, como bem disse o doutor Pedro, e aí agora que eu estava já habituado com uma nova pessoa, que ela me completava numa coisa. Como a gente tem uma demanda muito vasta, e eu também foco muito no administrativo, porque eu cuido desde a limpeza do mato ao meu pagamento de fornecedor. Eu estou ali monitorando tudo. Ela completava a gente no trabalho assistencial. Ela gosta de estar com o povo. Independente do momento político, agora ela sempre gostou disso. Até quando eu conhecia Brenda lá atrás, eu conheci ela já sendo muito espontânea. E o que Brenda está conquistando hoje é o espaço dela. Se criou essa ideologia que Brenda é a candidata do governo, e aí eu quero desconstruir isso não existe. É impossível. Não, a gente precisa, porque isso foi uma Hoje é impossível. Isso aí é uma fake que criaram para justamente tentar prejudicar a campanha dela. Isso é notório. Por quê? Se você for analisar, eu vou dar um exemplo aqui de alguém que não está mais entre a gente, mas que se tornou um dos maiores amigos que eu tive, se hoje estivesse vivo, era um grande parceiro meu, que no momento do Covid, era 10, 11 horas da noite, ele dentro da minha sala comendo cachorro quente comigo, cuidando de saúde, mesmo sendo um obeso e com risco, que era Segundo, que Deus guarde Segundo em um bom lugar. Vocês sabem da história de Segundo. Segundo, todo mundo dizia que seria o primeiro lugar, que era o candidato de Nabô nas eleições, e criou-se toda uma história em cima de Segundo. Segundo correu, trabalhou muito, com muito apoio, ficou em terceiro lugar. Aí você vem Brenda. Brenda é casada com Esaú, está em Patos morando desde o momento que casou com Esaú, então não tem lá esse tempo todo. E Brenda precisa construir uma eleição. Quando você vai para dentro do regional, vamos fazer conta. O regional tem cerca de 900 funcionários, contando com as terceirizadas, certo? Desses 900, você tira as terceirizadas, 30% é efetivo. Efetivo não tem compromisso com ninguém. Os demais prestadores que sobram, que estão lá há 5, 6, 7 anos, foram em algum momento, Weber, indicados por alguém, por algum vereador da base, com o apoio do prefeito. Então essas pessoas que já vêm acompanhando esses vereadores, elas vão seguir ela. Qual é a fatia que Brenda está pegando? É a fatia que estava solta. Só que como ela é muito dinâmica e espontânea, ela acaba assustando. E aí, alguém ciumado, você sabe que notícia, quando se pega e se joga, se a gente não tiver cuidado, ela vira verdade, mesmo sem ser verdade, se criou a ideia que Brenda hoje é uma candidata de 3 mil votos. Isso não existe. Brenda está conquistando a cidade de Patos, Brenda está conquistando os eleitores. Ela terá uma missão muito grande que vai se afastar, inclusive agora em abril, ela vai precisar se afastar e cuidar da campanha dela. Então, essa ideia que ela já sai do regional eleita, eu digo a você sem medo de errar, nem se fosse eu que sairia hoje do hospital eleito. Isso não existe. E isso precisa ser desconstruído, é difícil.